Então, sem mais delongas, eu quero, se você quiser, não é necessário, mas se você quiser ficar em pé, só a título de se demonstrar envolvido naquilo que a gente está fazendo, eu vou ler o texto que vai dar base à nossa pregação, e aí você se liga naquilo que a gente vai ministrar, naquilo que a gente vai ler, porque a ministração vai ser em cima disso, amém? Eu achei interessante que a Marcela falando ali na abertura do culto, ela já falou um monte das coisas que a gente ia ministrar. Então, Hebreus capítulo 10, versículos de 12 a 14, é o que vai embasar essa pequena mensagem que nós teremos hoje, amém? Quantos já abriram ou ligaram o seu aplicativo aí? Amém? Você está aqui, irmão? Amém. Glória. Hebreus capítulo 10, versículos de 12 a 14. Quando eu puder ler, você diga amém. Amém. Então, vou ler. Depois de ler, a gente ora de novo. Diz assim: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Vocês estão acompanhando? Amém. Quero só abrir um parênteses aqui para não ficar solto a leitura. Quando ele diz aqui, mas quando este sacerdote, ele está falando de Jesus, o sumo sacerdote, certo? Então eu vou ler de novo para você entender. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. ênfase também no 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, para você entender o contexto desses versículos, para depois a gente orar, o sacerdote é Jesus, o único sacrifício foi ele oferecido como Cordeiro de Deus. Está comigo, irmãos? Amém. E o texto diz, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, esses a quem ele aperfeiçoou para sempre, quem são? Alô? Amém. Estão aqui, irmãos? Amém. Eu já disse que o sacerdote é Jesus, que o sacrifício foi a própria vida dele como oferta. E aqui diz que por meio desse único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Não diz ele vai aperfeiçoar, diz ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quem são esses que estão sendo santificados? O povo com medo, filho. Ô, igreja fria, como diria um professor meu. Sou eu e você, irmão. Amém. Amém? Isso é sobre nós. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça por essas verdades. E é por isso que nós estamos aqui, não para trazer uma nova doutrina ou uma nova verdade, Pai, mas para receber do seu Espírito iluminação para aquilo que o Senhor já desejou, já planejou para cada um de nós há milhares de anos atrás, Pai. Que o Senhor enviou Jesus com esse propósito. E nós sabemos que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não depende da nossa intelectualidade, da nossa capacidade, da nossa escolaridade, Pai. Depende da gente reconhecer que aquele que prescruta as profundezas do próprio Deus habita dentro de nós. E nos dá condição de discernir as verdades que são espirituais. E hoje nós lançamos mão desse auxílio, Pai, dizendo que nós não podemos nem queremos fazer sozinhos. Não temos condição. Queremos ser iluminados, queremos receber de Ti, queremos que o Senhor faça, Pai, essa mensagem não ficar apenas na nossa mente, mas descer para o nosso coração como revelação, a fim de que nós possamos vivê-la, que esse é o propósito, Pai. E que a nossa vida seja revertida em glória e honra para o seu nome. Os que creem dizem amém. Amém. Sabia que se você viver... Pode sentar. Amém. Se eu e você estivermos vivendo a fração, pelo menos, que entendemos da palavra, Deus recebe glória. Você sabia disso? Mesmo que você não seja uma pessoa de glória a Deus, mas quando você está vivendo aquilo que a palavra diz, Deus recebe glória. As pessoas vão olhar para mim e para a sua vida e vai ver a manifestação de Deus. Amém? E esse texto, ele é um texto do Novo Testamento, do livro de Hebreus, mas quem já leu a carta aos Hebreus vai perceber que é uma migração, é uma transição de aliança.
uma mudança de aliança. Né? Ele fala sobre, usa vários paralelos de como as coisas funcionavam no Antigo Testamento, lembrando, amados, todo crente da Nova Aliança, sobretudo da comunidade Casa da Graça, precisa entender que a Bíblia tem duas partes, pelo menos, claras, definidas, que é a Antiga Aliança e Nova Aliança. E a Antiga Aliança, ela teve vigência, alguém diz, até o livro de Mateus, não. A Antiga Aliança teve vigência até a ressurreição de Cristo, quando a igreja nasceu. Mateus, Marcos, Lucas e João foi Jesus pregando a judeus, pregando a lei, né? ou melhor, cumprindo a lei, pregando a graça, cumprindo a lei aos que estavam debaixo da lei. Você está comigo? Amém. Mas a gente precisa ter essa distinção muito clara, que a Bíblia diz que a lei ou a antiga aliança ela se tornou obsoleta, né? Eu vou tentar traduzir essa palavra, inútil. Né? A palavra inútil pode parecer muito forte e escandalizar os religiosos, mas desde o princípio, o que Deus disse sobre a lei é que ela é santa, ela é boa, não foi o diabo que enviou a lei, quem enviou a lei foi Deus, veio por intermédio de Moisés, mas nunca teve a finalidade que as pessoas entenderam que era se salvar por meio daquilo que praticavam. Não, a Bíblia diz que a lei veio como um tutor, como um aio, para conduzir as pessoas até a manifestação de Cristo. Mas a principal característica, o principal impacto da lei nos homens era mostrar os erros dele. Quem diz isso? A própria Bíblia diz que a lei ressaltava o pecado. Porque quem cometia adultério sem saber que existia uma lei dizendo não adulterarás, fazia aquilo e nem sabia que aquilo era uma transgressão. Você está entendendo? A própria Bíblia diz que sem lei não havia pecado. E Paulo, que é um pregador da Nova Aliança, diz que a força do pecado é a lei. Quanto mais lei existe, mais as pessoas pecam. Quanto mais as pessoas estão conscientes das leis, mais elas erram. E aí Jesus veio e fez o que ninguém podia fazer, que foi o quê? Cumpriu a lei. Cumpriu a lei, porque a lei era tão exigente que ele dizia, se você fizer 99, você já viu esse adágio popular quando as pessoas estão chateadas, diz assim, se a gente fizer 99 e errar um, as pessoas só vão se lembrar do que a gente errou, né? A gente não diz isso às vezes nos adágios, né, nas conversas populares, mas a Bíblia também diz isso, que a lei ela era tão rígida que ela não lhe garantia como aceito, tinha 630. Tinha aqueles 10 mandamentos principais que as pessoas conhecem, mas tinha 630 preceitos. Se você cumprisse 629 e quebrasse um, você era condenado por todos. O que isso mostra? De forma tão clara e até hoje os crentes não entendem. Isso mostra a incapacidade do ser humano de cumprir a lei. Logo, Deus não poderia exigir de você salvação por meio de uma coisa que Ele mesmo sabia que você não tinha condição de cumprir. Você está comigo? Agora, sobre o que é essa nossa mensagem hoje? Eu falei sobre a Antiga Aliança porque os sacerdotes que foram instituídos na Antiga Aliança, eles tinham um papel diante do povo, eles terceirizavam literalmente a relação entre o povo e Deus, porque o povo não podia ter contato com Deus naquele tempo. Na verdade, muitas vezes pessoas até morreram, porque elas tinham uma condição que elas não podiam ter contato com Deus. O pecado da pessoa e a santidade de Deus criavam uma reação, literalmente, como alguém que toca num fio descascado ou desencapado, né? E morria em função disso. Por quê? Porque naquele tempo não existia o que existe hoje, que é a graça de Deus para impedir que essas coisas aconteçam. Então, muitas pessoas chegaram a ser até ceifadas em função da sua incapacidade de cumprir. Então, jamais Deus deixaria como veículo de salvação uma coisa que podia até matar. E a Bíblia diz que a lei era o ministério da morte. Embora seja boa, na verdade, a lei só produzia morte pelo seu nível de santidade. Não é de ruindade, não. Não é de malignidade, como algumas pessoas pensam. Quando a gente fala que nós não estamos mais na lei, tem algumas pessoas que pensam que a gente está criticando a lei ou dizendo que a lei não era de Deus. Não, a lei era de Deus. Só que ela estava num lugar, ela veio para uma função e as pessoas entenderam que ela veio para outra função. E até hoje ainda as pessoas confundem isso. E aí os sacerdotes estavam ali cumprindo, fazendo essa terceirização do papel, oferecia a Deus o sacrifício porque o povo não podia oferecer, e esses sacrifícios, eles aconteciam o dia inteiro por turnos, porque tinham vários sacerdotes
como Zacarias, por exemplo, que foi o pai de João Batista, era um deles. Estou colocando uns exemplos assim só para vocês se encaixando dentro daquilo que a gente está falando. E eles cumpriam turnos ali. Tinha vários sacerdotes, e tinha um sumo sacerdote apenas, que era aquele que entrava no Santo dos Santos uma única vez por ano na presença de Deus. Ele entrava amarrado pela cintura, com um sinozinho balançando aqui, porque quando ele entrasse no Santo dos Santos, na presença de Deus, que oferecesse o sacrifício, se o sacrifício não fosse aceito por causa do pecado do povo, ele morria. Então as pessoas paravam de ouvir o balanço do sino, e eles não podiam entrar, porque se entrasse lá morriam também, aí puxava ele para fora para sepultar, e aí outro ia assumir o lugar dele de sumo sacerdote. Pastor, por que você está dizendo isso tudo? Porque nós vamos entender algo aqui. Eles faziam esse trabalho, era assim, repetidas vezes, não sei quantos sacrifícios por dia, porque o sacrifício era aquilo que cobria temporariamente o pecado do homem e fazia com que ele tivesse, naquele momento, relação com Deus. Então, quando Deus enviou Jesus como sumo sacerdote das nossas almas, ele foi o próprio sacrifício. Ele foi sacerdote, ele foi o próprio sacrifício. Só que a grande diferença entre um sacrifício entre o sacrifício de Jesus e os sacrifícios que se ofereciam antes, era que aqueles não resolviam. Eles eram o que a gente podia chamar de paliativo. Era uma coisa que amenizava, proporcionando o contato da pessoa com Deus ali, até a próxima vez que ela pecasse de novo para oferecer de novo. E aí tem gente tentando viver ainda hoje desse jeito. Entre um erro e outro, ela se afasta de Deus e tenta se punir, um purgatório próprio ali, um flagelo, uma coisa, até se sentir bem de novo para ir diante de Deus. Aí, se você prestar atenção, quando a Bíblia fala de Jesus como sacerdote, ele fala uma coisa que não fala sobre nenhum sacerdote. Diz assim, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelo pecado, assentou-se. O que tem a ver, pastor? Não estou entendendo. Os sacerdotes não sentavam. Eles não sentavam, eles estavam cumprindo ali o seu papel. Quando um cumpria literalmente o turno, o outro vinha substituir, já começava ali a oferecer de novo, e o tempo que eles passavam ali, eles estavam em pé. Qual é a mensagem disso? É que aquele sacrifício, embora fosse o que se exigia naquela época, não resolvia. Não resolvia. Aí a Bíblia diz que Jesus ofereceu e assentou-se. Por quê? Porque resolveu. Aleluia. Porque resolveu o problema. João Batista estava pregando ali como precursor de Jesus no meio do povo, e Jesus teve sua primeira aparição pública, e João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos já ouviram isso? Sempre que eu falo sobre isso, eu tenho cuidado de dizer que para nós, para a gente que está lendo aqui, né, parece nem fazer muito sentido. João Batista está pregando, de repente Jesus aparece, ele interrompe a mensagem, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, mas quem vinha ali era um homem, não era um carneiro, por exemplo. Para nós, que somos ocidentais, que temos uma cultura diferente. Mas quando João Batista estava pregando para aquelas pessoas, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo, em outras palavras, a promessa se cumpriu. Esse aí é aquele que vem para resolver, não apenas para cobrir. Ele vem como cordeiro que vai não melhorar a situação do homem com Deus até o próximo erro, ele vai resolver. Você está aqui, irmãos? Amém. Tanto que ele não disse que vai cobrir, porque os sacerdotes tinham cuidado de dizer: pronto, seu pecado está coberto, vai em paz até o próximo pecado, e você matar outro bicho para cobrir de novo. E agora João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Amados, quantas vezes eu e você, como crente, a gente vive condenado, debaixo de pressão, o diabo dizendo: você não presta, você fez isso escondido, você falou aquilo, você não sei o quê, e aí os pastores dizem também: você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que... Daqui a pouco, não, era melhor estar lá no mundo, pelo menos eu fazia e não me sentia mal, agora eu faço e me sinto péssimo. Por quê? Porque nós estamos numa aliança onde o pecado foi tirado, mas a consciência de pecado está sendo todo dia renovada por doutrinas antibíblicas. E pelo sistema de crença que a gente aprendeu, de mérito, eu tenho que fazer, senão Deus vai me matar. Tem gente que pensa que Deus é um velhinho que está lá no trono com a barba branca, com um pedaço de pau na mão, e olhando lá de cima, só esperando. Ele vai errar, ele vai pecar, ele vai... Pim, mata, infeliz!
Ai, tenho medo de Deus, pastor. Eu tinha, irmão. A minha mãe me levava na igreja, eu era criança. Não sabia nada, só ia dormir embaixo dos bancos. E quando as irmãs começavam a chorar, eu ficava apavorado. Na igreja as irmãs choravam muito e elas começavam a chorar e babar nas minhas pernas. Eu embaixo do banco, elas ajoelhadas aqui. E ainda tinha um cara que cantava assim, um homem de branco, ele está passeando. Um homem de branco passeando, para mim era um fantasma. Então quando a minha mãe dizia, vamos na igreja, eu digo, eu tenho medo do homem de branco. Então nem sei porque eu entrei nessa história, me ajude, me salva aí, que agora eu fiquei meio... Deus não é. Sim, Deus não é essa pessoa, né, que está esperando a gente errar. Você sabia disso, amados? Se nós crentes entendermos essa... Não tem como entender isso sem conhecer Jesus. Quando eu disse que nós vamos centralizar a mensagem de Jesus, os crentes que estão dentro da igreja, eles sabem mais sobre religião do que sobre Jesus. Se eu perguntar o que é que vocês sabem sobre Jesus aqui, as pessoas vão ficar envergonhadas que elas não vão saber responder. Mas disser, o que é que você sabe sobre religião? Aí vai dizer, não pode beber, não pode fumar, não pode raspar o sovaco. Tem gente que não raspa nem o sovaco. Isso é uma questão de higiene, irmão. Uma vez um cara veio escandalizado comigo, ele disse assim, você vai para o inferno. Eu digo, por quê? Porque você tem barba. E ele tinha um bigodão assim, que tirasse um fio daquele, dava para amarrar um cachorro com o arame do bigode dele. Ele disse, quer dizer que pelo no rosto, embaixo do nariz, não leva para o inferno, mas pelo no rosto, embaixo da boca, leva. Pensa num sacrifício fulamba. O que é isso? O nome disso é religião. Então, se nós conhecermos a religião e não conhecermos Jesus, a gente não vai chegar a lugar nenhum nunca. E aqui ele diz, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A maior confusão da igreja está colocando pecado, 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 pecado. E tem gente que fica com raiva quando eu digo isso, porque eles acham que eu estou dizendo que você pode pecar. Não, o que eu estou dizendo é que você foi livre do pecado. A Bíblia diz em Romanos 8,14, é porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Amém, não tem mesmo. Você consegue entender isso, amados? Ele disse, depois que fez, ele assentou-se. Aleluia. Assentou-se à direita de Deus, quer dizer, a obra foi concluída. No outro ministério que eu estava, as pessoas gostavam de me ver pregar e dizer assim, quando o pastor Mário vai pregar, eu já sei que ele vai dizer, está consumado. Claro, amados, isso é a palavra-chave da aliança que nós estamos. Jesus na cruz, depois de sofrer todas as coisas, ele disse, está consumado. Ele não disse, eu estou acabado. Não, ele disse, eu cumpri. Eu fiz o que tinha que ser feito. Aleluia. Eu fiz o que você não podia fazer. E é por isso que justiça é um presente. É por isso que salvação é um presente. Amém. E é por isso que existe uma grande diferença entre ouvir e viver. E a Maricela falou sobre isso e a nossa mensagem é sobre isso. Porque a ênfase do Evangelho, amados, a mensagem do Evangelho é ser um com Cristo. Sabia disso? Oh, se a gente entender isso. A mensagem do Evangelho é se identificar com Ele. Já pensou, amados, que a gente convida alguém para vir na igreja, na cabeça daquela pessoa passa um rosário de coisas. Ela diz assim, eu tenho até vontade, mas vou ter que parar de fumar, vou ter que fazer isso, Olha o que as pessoas pensam. E quantas pessoas eu já ouvi dizer assim, quando eu melhorar tal coisa eu vou. Tolice, amados. Se a gente conseguisse melhorar sozinho, não precisava de Jesus. E quando Jesus pregou a mensagem de atrair, ele disse, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, quebrado, devendo, chifrado, chifrudo, chifreiro, venha. Emacunhado, venha. Pastor, você está dizendo que Deus quer a igreja cheia de maconheiro, porque não tem outra forma de deixar de ser maconheiro, não tem outra forma de deixar de ser chifrado, chifrudo, sem vergonha, mau caráter, porque o povo fica focando nesse tipo de pecado, mas tem coisa que é muito pior do que fumar um cigarro de maconha. Nossa, o pastor está fazendo alusão, você está entendendo. Isso são coisas ruins que levam o homem a separar-se de Deus. Mas se Deus tivesse dito, largue tudo isso e venha, aí eu diria também. O que ele diz é, venha para poder largar. Amém. Venha para ter condição. A Bíblia diz, vinde os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Ele disse, parafraseando Jesus, para você entender, ele está dizendo assim, você está carregando um peso muito grande, mas se você pegar o meu jugo, eu pego o seu. Amém. Você sabia que o que é pesado demais para você, para Jesus não representa nada? Só que ele não toma, a gente tem que entregar. Eu entrego. Ele disse, se você vier crequento como está, melequento como está, cheio de nó pelas costas, isso era minha mãe que dizia, né? Cheio de nó pelas costas quer dizer cheio de problema. Venha desse jeito, porque aqui você vai encontrar as condições de se livrar disso. Ah não, quando eu largar isso tudo eu venho. Sabe quando vai ser? Nunquinha. E aí, eu posso ouvir mensagens como essa e tudo continuar do mesmo jeito ou continuar pior. Nossa, pastor, infelizmente. Por quê? Porque só o ouvir, amados... Ah, pastor, por que podia ficar pior? Porque o conhecimento que você não tinha, você não era cobrado por ele. Mas agora a gente é responsável por aquilo que a gente conhece. Você está entendendo? E ouvir somente, amados, só vai fazer a gente ficar mais confuso. Poxa, eu já fui na igreja 3 vezes no ano e Deus não fez nada por mim. Agora, ouvir, que é a primeira coisa, né? A Bíblia diz, como crerão se não ouviram nada de alguém? Né? Então, o pregar é necessário. Inclusive, a Bíblia diz que aprove a Deus salvar o homem pela pregação. Mas se eu só ouvir e não aplicar, e eu quero muito que o Espírito Santo ministre isso à sua vida, como ele tem ministrado a minha, simplicidade na mensagem, amados, que o que Deus está querendo de nós, graça, é que a gente se identifique com Jesus na prática. Amém. No dia a dia, no lavar da louça, nas coisas que não gosta no filho, é nessas coisas. Não adianta a gente vir aqui, dar paz do Senhor, paz da Senhora, aleluia, chorar. Não adianta, se quando a gente sair para lidar com as coisas, a nossa vida não é só aqui, isso é uma parte dela. E você há de concordar que o tempo menor nosso é aqui. Aqui onde parece que tudo está certinho, parece que tudo está bom, todo mundo aplaude, todo mundo diz glória a Deus, todo mundo diz aleluia. Mas aquilo que você está recebendo aqui é para viver lá, onde não tem glória a Deus, onde não tem aleluia, onde vai ter alguém que vai dizer e fazer algo que você não concorda, onde seu filho vai desfazer uma coisa que você tinha feito, onde o cachorro vai destruir as plantas. Você está entendendo? Onde uma pessoa no trânsito vai cometer o mesmo erro que você comete, mas vai lhes tirar o dedo e elogiar sua mãe que está a 4.500 quilômetros de distância. É nessas horas que a gente precisa dessas verdades. Então, identificar-se não é aquela coisa, eu estou na igreja, virei crente. Para mim, virar é pegar uma coisa que está de um lado e você botar do outro. O que a Bíblia diz é identificar-se com Jesus, ser como Ele é. Ah, pastor, eu não sei o que é isso, não. Por isso que eu estou aqui, para lhe ensinar. Vamos começar por essa primeira coisa. O que foi que... Porque na cabeça dos crentes, dos religiosos, é assim, eu estou entrando numa vida onde eu vou ter que fazer um monte de coisa. E onde eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. Mas a vida ela é dinâmica. Ninguém vive estático assim, parado. Vive? Então, a vida ela é dinâmica. Por si, ela tem afazeres. Trabalho, lida com pessoas. É assim que a vida funciona. Mas a essência da vida cristã não é fazer ou deixar de fazer. As coisas que tem para fazer e as coisas que tem para deixar de fazer, elas têm que ser uma consequência dessa identificação com Jesus. Jesus não veio do céu para a terra, sofreu as coisas que sofreu para criar uma nova religião, não foi. Jesus veio criar a religião evangélica, Jesus veio criar a religião católica. Não, nenhuma das duas, para a tristeza de alguns. Jesus veio para fazer o que a gente não podia fazer, cumprir pagar essa dívida que foi gerada lá no começo, no Éden, e dá para nós, não é vender nem trocar, não. Deus está me dando a sua justiça em troca das minhas orações e do meu jejum. Sai dele, espírito de engano. Quantos estão entendendo? Então vamos começar, mas nesse princípio, aqui a gente só fala um pouco, porque o tempo é pouco e se fala muito, a gente esquece a metade. Vamos começar a se identificar nesse quesito de que a gente precisa estar assentado com Ele.
Então vamos definir algumas coisas para você sair entendendo dessa mensagem aqui, pelo menos alguma coisa. A ênfase dessa mensagem é que a obra de Jesus, Loiraci, ela foi feita. Amém. Ela foi consumada, ela foi completa. Quando ele disse, está consumado, ele disse, o que eu tinha que fazer, eu fiz, eu consegui. Foi difícil. Ah, pastor, você está dizendo que foi difícil para Jesus? Eu estou dizendo, não, ele disse. Foi tão difícil que ele disse, tem como passar sem que eu beba esse cálice? Então não era, a salvação é de graça, tenha certeza, para mim e para você, mas porque alguém pagou. A gente não precisa pagar mais, a gente só tem que receber. Porque alguém pagou caríssimo e foi Jesus. Então essa obra foi completa, por isso ele assentou-se. Por isso ele assentou-se. Deixa eu abrir um parênteses para talvez você não esteja familiarizado com essa palavra, mas eu vou ficar repetindo até você entender. Identificação. Identificar-se é ser como. Amém. Você está comigo? Amém. E, amados, para você entender, quem primeiro se identificou foi Jesus conosco. Quando o homem criou essa dívida de pecado, ele separou-se de Deus, ele tinha que ficar fazendo esse sacrifício exatamente para ter uma sensação de reaproximação, mas isso era incompleto. E Deus viu que o homem era incapaz de responder. E desde lá do Éden ele anunciou que, dizendo ao diabo, você vai ferir o seu calcanhar, falando do diabo que ia tocar em nós que somos corpo de Cristo, mas ele diz, mas ele, o filho, vai pisar a sua cabeça, vai tirar a sua autoridade. Amém. Já tirou. Amém. Isso é uma promessa lá em Gênesis, mas já aconteceu. O diabo não tem mais. Amém. Não tem mesmo. E aí a Bíblia diz, quando chegou no ponto para ele fazer isso, a Bíblia diz lá em Filipenses, diz que ele, mesmo sendo Deus, porque quando Jesus nasceu e o anjo anunciou o nascimento de Jesus, né, anunciou a gravidez de Maria, ele disse, e ele se chamará Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Então, Jesus deixou de ser Deus quando veio para a terra? Não, ele continuou sendo Deus. Ele era Deus conosco. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre ele? Diz que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, assumiu forma humana. Você sabe o que é isso? Isso é identificação. Identificação. Por quê? Porque o problema de pecado que separou o homem de Deus e criou tudo isso que você vê hoje, quem criou foi um homem, não foi Deus. Então essa dívida não podia ser paga por um Deus, tinha que ser paga por um homem. Então, embora fosse Deus, ele teve que se identificar. A Bíblia diz, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua divindade, assumiu forma humana, ele comeu, dormiu, cansou, chorou, fez outras coisas que você sabe que as pessoas fazem. Foi um homem. Era Deus, mas ele estava ali como homem. Atos 10, 38 diz, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, pregando, ensinando a todos e curando todos os oprimidos do diabo. Aí o texto fecha diz assim, porque Deus era com ele. Amém. Engraçado que mesmo sendo Emanuel, não diz que ele fez essas coisas porque ele era Deus. Quando ele estava aqui na terra, ele fez como homem. Era Emanuel, Deus conosco. Mas ele só tinha o poder de vencer o pecado na carne se ele estivesse na carne. Então ele fez as coisas que eu e você desejamos fazer. Ministrar com ousadia, impor as mãos, libertar pessoas, indo por toda parte, libertando os cativos, oprimidos do diabo. Ah, era Jesus. Mas diz, porque Deus era com ele. Eu pergunto, Deus é com você? Amém. Ele não é só com você, como ele habita em você. Amém. Então identificar-se é isso. Jesus se esvaziou para ser homem. E nós precisamos agora, e como cordeiro substituto, ele foi lá, morreu no nosso lugar. Tem muito religioso que não quer aceitar isso, mas eu pergunto, quando Jesus morreu, ele foi para onde? Para o inferno. Você sabia disso? Ele foi para o inferno. Agora, por que Jesus foi para o inferno? Quem vai para o inferno, pelo menos à luz da palavra? Quem morre separado de Deus. Agora, pastor, o senhor disse uma heresia. Não, eu estou dizendo a verdade mais poderosa do princípio substitutivo. Jesus, a Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Mas naquela cruz, quando o pecado da humanidade estava sobre ele, ele fez uma declaração que nunca havia feito e nem fez depois. Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele procurou Deus e não viu. Na cena da crucificação, Jesus separou-se de Deus. Por quê? Porque o pecado sobre alguém separa ela de Deus. E aí quem morre com o pecado vai para o inferno. Agora, o pulo do gato, que Deus me perdoe dizer isso, é que os demônios, o diabo, não sabia que pelo fato dele ter morrido, ido para o inferno porque morreu carregando a nossa morte, ele morreu espiritualmente. Agora, ele não pôde ficar lá porque o pecado que levou ele para lá não foi dele. E o sangue dele clamou por justiça. Hebreus 13:20 diz que o sangue da eterna aliança gritou, bradou no céu e disse, Deus, ressuscita o justo Jesus, porque ele não pecou. Aleluia. A semelhança do sangue de Abel, que era só um homem, mas era justo, diz que falava. Diz que o sangue falava e dizia, Abel é justo, ele morreu inocente. Pense, se o sangue de um homem é capaz de reclamar no céu, advogar no céu, imagina o sangue de Jesus. Que arrancou, os demônios estavam festejando. 3 dias ele no ventre da terra, ou seja, no inferno. E os demônios, derrubamos o homem, vencemos. Daqui a pouco eles ouviram a voz do sangue. Hebreus 13:20, o sangue da eterna aliança tirou Jesus dentre os mortos. Por quê? Porque ele carregou a nossa morte, identificou-se, carregou a nossa morte, mas era inocente. Então ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Não é, isso é tão grande diante do que a gente tem recebido, irmãos. É uma igrejinha, não pode isso, não pode aquilo, e crente tomando na tromba o tempo inteiro e carregando o diabo nas costas como se fosse um cavalo. Mas Jesus viveu o limite de separar-se de Deus para que eu e você fôssemos religados a Ele. Aí a Bíblia diz que ele assentou-se. Efésios 2:4 diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, deu-nos vida, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então identificar-se é isso. Jesus não só assentou-se quando cumpriu, ele chamou eu e você para assentar também. Amém. Glória a Deus. E nós estamos assentados com ele. Ah, pastor, eu não entendo nada disso. É exatamente o contrário do que a gente tem vivido. Desesperado no 220, dando beliscão em azulejo, matando cachorro a grito, nervoso com a conta que vai chegar ainda daqui a não sei quantos dias, pensando que vai ter a mesma doença que a mãe, que o pai, que não sei quem teve, que pode ter o destino. Uma vida completamente natural, quando Jesus já levou sobre si. Ei, tá aqui, irmão? Acorde! Não durma. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades no madeiro. Ele carregou as nossas culpas, os nossos pecados. O pecado da humanidade e a separação que criou-se em Adão não foi um pecado que eu cometi, mas eu herdei essa morte. A Bíblia diz, todos em Adão pecaram e estão separados de Deus. Esse pecado, ele não foi jogado para debaixo do tapete, ele não foi ignorado, ele foi punido em Jesus. O pecado, por natureza, ele requer punição. É por isso que hoje os crentes vivem esperando direto aquela paulada que eu disse. Porque eles acham que vão ser punidos pelo que fazem de errado. Pastor, você dizendo isso, todo mundo vai fazer o quê? Faça o que quiser com o que você está ouvindo. Mas de preferência, eu digo, acolha no seu coração como uma pessoa nascida de novo que você é. Amém, amados? Amém. Vamos se ligar para a gente já encerrar a mensagem. Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, nos deu vida. Você percebe que aqui não tem nada dizendo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu me abstive disso. Não. Ele, que era o único que podia fazer, fez. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer nisso é receber a ponto de viver. Mas a gente tem tratado isso, eu disse no outro culto, que os produtores de filme pegam uma grande mentira e tratam como se fosse verdade, né? E faz um filme ali que você fica 2, 3 horas assistindo e fica louco pelo número 2. Meu malvado favorito, 2. Mas a gente tem uma verdade poderosa como essa e a gente trata como se fosse uma mentira.
Porque quando a gente vai lidar com as coisas, a gente lida a partir do que o nosso sistema de crença diz. O que tem mais na boca dos crentes é, Deus é bom mais, Jesus diz que Jesus já levou nossas enfermidades. E aí quando a gente está pregando a graça, ainda tem uns bonitos que querem botar a emenda e dizer assim, mas a Bíblia diz que para não receber a graça em vão. Sabe o que é receber a graça em vão, irmão? É só você olhar o contexto. Quando a pessoa acusa aqui, ele está dizendo que receber a graça em vão seria viver de qualquer jeito por causa da graça. Quando Paulo chama de receber a graça em vão, ele está dizendo, vocês receberam salvação pela graça e estão vivendo pelas obras, isso é tornar a graça vã. Tornar a graça vã é você ter o caminho livre, a dívida paga e você ficar querendo pagar de novo. Isso é tornar a graça vã. Porque a graça é um favor imerecido. É algo que nos alcançou. Deus fez e deu. Justiça é a única coisa. Entenda isso de uma vez por todas. Pelo menos fique com essa frase. Depois, se você quiser, você pode me perguntar. Mas a justiça de Deus, Alexandre, Graciela, os que estão aqui, todo mundo, é a única coisa que pode fazer a gente prosperar. É a consciência da justiça. Eu pensei que era o meu trabalho. O trabalho é um canal. Um trabalho sem consciência de justiça vai lhe desgastar, vai lhe queimar no sol, vai gerar um monte de dívida e não vai fazer prosperar. Pastor, e a vitória sobre as aflições, as coisas, porque a Bíblia diz, esse mundo ele jaz debaixo, não fique pensando que o mundo vai virar uma colchinha branca com bolinhas azuis. Não, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nesse sistema vai aparecer sempre quem lhe diga que você não é, que você não pode. Tem gente usada pelo diabo que vai tentar atrapalhar a sua vida o tempo inteiro, resistir, enfim. Agora, por que a gente não tem vencido como a Bíblia diz? Porque primeiro a Bíblia diz que não existe uma vida sem problema. A Bíblia diz que vai ter muitas aflições. Só que essa mesma Bíblia diz, em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém. Parece que a gente pegou isso como uma frase de motivação, mas isso não é motivação, irmão. Isso é um princípio de verdade. A Bíblia diz que as oposições vão vir, pode ser uma doença, pode ser uma resistência, pode ser o diabo usando alguém para lhe atrapalhar, pode ser você mesmo atrapalhado e criando coisas que não existem, pode ser tudo isso. Só que a Bíblia diz, em todas as coisas somos mais que vencedores. Agora, como a gente vai vencer essas coisas se eu e você estiver debaixo de uma consciência de, eu não presto, realmente eu fiz isso de errado, estou merecendo essa punição, acho que eu vou morrer de fome, nunca vou passar dessa mediocridade financeira, nunca vou, porque eu tenho procurado fazer direito, eu tenho procurado... Isso é a mentalidade religiosa. Embora isso seja aparentemente bom, mas é exatamente o contrário do que tem que ser feito. Em vez de eu ficar procurando pelo em ovo e chifre em cabeça de cavalo, onde foi que eu errei, onde foi que erraram comigo, onde foi que não sei o quê, eu preciso pensar, o que foi que Jesus fez por mim? Onde é que eu estou nesse momento? Eu estou em Cristo? Eu estou nele, porque se nós estivermos na prática, lembra que eu falei que existe uma diferença entre ouvir e viver, amados. Jesus morreu por nós, não foi para que a gente ouvisse mensagens, foi para que a gente vivesse, se identificasse com ele. Tem muitas coisas nessa vida que é maior do que eu e você, amados, e que se a gente ficar focado em nós mesmos, a gente vai perder. Mesmo a Bíblia já garantindo, ser mais que vencedor é entrar na luta já sabendo que não vai perder. Mas se a gente ficar pensando na nossa própria força, na nossa própria condição, na nossa conta bancária, é exatamente o contrário de como tem que ser. E não tem nem explicação a gente estar aqui. João 16:33, Jesus, cuidando dos discípulos para eles não se desesperarem, disse, essas coisas eu tenho dito para que vocês tenham paz. Aí depois ele disse, vai ter problema. Pastor, acho que era para ter paz, era para dizer assim, tudo vai ficar bem. Não, o que ele quis dizer é, não se surpreendam quando acontecer. Era assim que a gente tinha que lidar, amados. Nossa! Tem crente que até diz, Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, como tu é crente, né? Invocando deuses estranhos. Nossa, mas câncer, como se câncer fosse maior do que Deus e do que a obra de Jesus. Nossa, mas é uma dívida
Não existe nada, amados, que a gente possa dizer, nossa, quando a gente está mergulhado, se alguém está em Cristo. Eu oro que o Espírito Santo revele, só esse versículo a nós já é muita coisa. Se alguém está em Cristo, a Bíblia diz, é nova criatura, é uma criatura, a Bíblia diz, gerada a partir de Deus em verdadeira justiça, santidade, proveniente da verdade. Aleluia. E os problemas é normal no mundo, não vai parar não. Mas é a gente que vai vencer essas coisas. Amém. É tempo de vencer, irmão. Amém. Porque dizer é tempo de vencer, na verdade, para nós tem que dizer assim, é tempo da gente receber o que já foi feito. Porque ele já fez e assentou-se. A gente parece que está assentado. Não olhe para o vizinho não, só olhe para a sua vida e que eu estou olhando para a minha. Como a gente tem reagido para as coisas? Parece que a gente está assentado, como quem considera que as coisas foram concluídas, ou a gente está desesperado? Como é, pastor, que eu vou vencer as aflições, já que Jesus disse que elas existem, as tribulações só tem uma forma. Foi ele também que inspirou para dizer lá em João, aquele que é nascido de Deus, se você não sabe, eu vou dizer, se você recebeu Jesus, você é nascido de Deus. Aí ele diz, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Mas eu tenho fé. Às vezes essa declaração, amados, ela é só um consolo para a nossa mente. Porque não existe fé sem conhecimento. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu venço as aflições? Jesus disse, tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Aí João diz, e essa é a vitória que vence o mundo, igual Jesus venceu, o que? A nossa fé. A fé em quê? Nessa obra feita. Nessa condição que nós temos hoje. A gente está sempre numa condição buscando ter algo, quando na verdade o que a gente precisa de revelação para aquilo que já temos, para o que já aconteceu. Amém. A doença só prevalece porque a consciência de reagir àquilo é baseada na nossa condição. Então a gente vai para os remédios com força, e aqui eu não estou dizendo para você não tomar remédio. Eu só estou dizendo que a gente precisa decidir, eu sou crente ou não, eu estou em Cristo ou não, e viver, identificar-se como ele se identificou. Amém. Isso mesmo. Salmo 151, versículo 2 diz assim, Jesus sentou-se debaixo de uma árvore e pediu um anador. Primeiro não tem Salmo 151, né? O Salmo só vai até 150, então eu fiz de propósito para você saber que esse texto não existe. Você não vai ver Jesus dizendo assim, rapaz, estou muito mal, quem sabe você me trai um lactopurga, alguma coisa, porque eu estou constipado. Não. Então, é assim que ele quer que a gente discirna e viva. Eu quero encerrar, porque já falei até mais do que eu gostaria, embora esteja completamente dentro do texto. Ele vai continuar e vai dizer, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? O texto ainda pergunta. Quem vence o mundo? Não, ele não diz o quê. Quem? Quem vence o mundo? Aí ele diz, somente aquele que crê em Jesus como Filho de Deus. Então percebe, a ênfase está em quê? Em crer nessa obra, em crer em Jesus como Filho. Eu pensei que apenas o que crê é o que dá o maior dízimo. Não, isso é outro lugar, você está na igreja errada. Não é sobre isso. Agora, deixa eu ler um texto aqui. 1 Pedro capítulo 5, e eu encerro com isso. Versículo 8. Diz assim, ó. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, até lido também. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o amigo de vocês, é assim que diz? O vosso inimigo, o vosso adversário. Vou ler de novo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como se fosse um leão rugindo e procurando quem possa devorar. Então, um dos papéis do diabo é ficar o tempo inteiro procurando quem ele possa devorar. Só que esses mesmos textos aqui que nós lemos, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, vai ter um versículo anterior que vai dizer assim, aqueles que são nascidos de Deus, preste atenção para a gente encerrar a mensagem, aqueles que são nascidos de Deus, Deus o protege e o maligno não os toca. É um princípio, é uma promessa bíblica. Você é nascido de Deus? Amém. Sim. Então a Bíblia diz que o diabo não pode lhe tocar. E é por isso que ele fica procurando,
O diabo, vosso adversário, inimigo de vocês, anda ao redor, procurando, como um leão, a quem possa tragar. Então, isso quer dizer que muitas vezes o diabo faz caras e bocas para você pensar que ele tem acesso à sua vida, mas ele só pode nos tragar se a gente fizer uma coisa, que o texto vai mostrar. Eu li o versículo 8, agora eu vou ler os anteriores para você entender. Isso chama contexto. 1 Pedro 5,6 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele no devido tempo vos exalte. Fique ligado aqui, pessoal, para a gente encerrar. A maioria dos crentes, quando ouve assim, humilhe debaixo da potente mão de Deus, a mentalidade religiosa já pensa assim, eu tenho que viver como um miserável, dizendo, eu sou a pior. Não, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, amados, é reconhecê-lo como Senhor. Amém. É deixar de eu fazer as coisas como eu penso e reconhecer o seu senhorio nas direções que ele dá na sua palavra. Aí ele diz, no tempo certo ele vai lhe exaltar. No versículo 7 ele diz, lancem sobre ele. Lembre-se que esse texto eu estou explicando para chegar no ponto, quem é que o diabo pode devorar que ele está procurando? Isso é o contexto desse texto. Então humilhe-se, deixe Deus ser Senhor, se coloque debaixo da mão dele, no devido tempo ele vai lhe exaltar. E aqui ele diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Fui pesquisar no grego o que é toda, e toda quer dizer toda no grego. No hebraico também toda quer dizer toda, envolve tudo, profundo, né, irmão? Porque tem coisas que a gente deixa Deus entrar, mas tem outras que quem entra só dinheiro, só quem administra é nós, Deus não toca. Tem coisas que a gente entrega na mão de Deus, mas tem outras que a gente não confia nele para isso. Mas eu quero só que vocês entendam. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo ele lhe exalte. E lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí é que ele entra com aquele texto, diz, estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o vosso adversário, está procurando, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Quem é que o diabo pode tragar? Quem não confia a ponto de entregar, de se colocar debaixo da potente mão de Deus. Então, toda vez que eu e você esquecemos desse princípio de estar em Cristo, a ponto de descansar nele, que a gente fica ativado pela ansiedade, a gente abriu a porta para ser tragável pelo diabo. O diabo não pode tragar uma pessoa que está descansando, porque está em Cristo. Você percebe que a Bíblia fala de Cristo como se ele fosse um lugar, exatamente para você entender que eu posso estar batizado ali, Amém. Escondido ali. Amém. Então, quando ele diz, ele anda procurando a quem possa tragar, quando eu e você estamos focados em nós mesmos, tentando resolver as coisas pela nossa própria força. Quando ele diz humilhável debaixo da potente mão de Deus, acredite, irmão, não é outra coisa, Deus dizendo assim, deixa eu ser Deus, deixa a minha mão, não fique sobre ela não, fique embaixo dela. Amém. Eu pensava que era para eu ser um miserável e dizer, eu sou um coitadinho. Não, o que adianta eu dizer um coitadinho se no meu coração eu quero ser mais do que os outros? Não aceito nem que me ensinem. Tô louco para encerrar a mensagem. Mas eu preciso do feedback. O que isso tem a ver com assentar? Estar assentado, amados, é exatamente o contrário de estar ansioso. Quando? Eu pergunto para mim primeiro. E aí eu vou estender a pergunta a vocês. Quando a gente vai simplesmente escolher não dar piti? A gente vai simplesmente escolher não dar a totalidade daquilo que a nossa alma quer. Quando é que a gente vai simplesmente escolher, rapaz, eu estou realmente em Cristo, então eu vou crer na sua justiça e a provisão vai chegar. Eu creio. Pastor, mas se eu não fizer nada, se você não fizer nada, Deus faz. Eu creio. E não fique preocupado com esse negócio de... Mas não tem como você ficar inerte e parado quando você está debaixo. Deus vai guiar os seus passos. As ações vão ser frutos dessa justiça. Agora, justiça é a condição de estar diante de Deus sem marca. Aí você está olhando e procurando os defeitos todinho, mas você precisa entender de forma definitiva que ser crente não é participar de uma religião, não. É ter sido lavado por Deus e estar coberto por Jesus, de tal forma que Deus olha para nós e vê Jesus. Quando a gente está lá, Deus, pelo amor de Deus, né? Eu sempre faço isso, Deus, pelo amor de Deus. Deus, eu estou aqui lascado porque eu fiz tudo isso de errado. E ele diz assim, poxa, eu estou olhando e vendo Jesus. Por que você está insistindo com isso se Jesus já foi punido por isso aí?
Ai, mas eu não creio assim. Eu lamento. Porque a gente não vai praticar nada que não creia. É verdade. E o diabo só ganhando terreno. E a gente ficando desesperado. E os cabelos caindo. As contas xingando a gente pendurado na porta da geladeira. Ah, mas eu fico direto ouvindo uma coisa como se dissesse assim, fulano vai morrer. Direto ouvindo como se alguém dissesse, você vai ter a mesma doença do seu pai. É o diabo querendo um espaço, procurando a quem possa tragar. Se ele não acha uma porta, ele vai tentar criar pelo medo, pela ansiedade. E a gente tem oportunidade todo dia de demonstrar para Deus que a gente crê. Porque Deus só espera de mim e de você uma coisa. A gente pensa, ai, parar com isso, parar com aquilo, dar todo o meu dízimo na igreja, todo o dinheiro. Não, mas Deus só espera que eu e você creiamos nele. Agora não é esse negócio de dizer, eu acredito. Deus é o que para você? Deus é tudo. Quando a pessoa diz é tudo, é porque ela não é nada, ele não sabe nada. Ele fez e assentou-se. Então, você já pode ficar de pé, nós vamos orar encerrando. Essa mensagem é sobre não se desesperar. Amém. Dê um voto de confiança, irmão, a Deus. Vou dizer de novo, porque a mentalidade religiosa nos sabota. Essa mensagem não é sobre não fazer as coisas. Ah, a partir de amanhã já não vou mais trabalhar depois que eu vi isso. Não, não é sobre não fazer, é como a gente faz. A gente faz desesperado, a gente faz entendendo, se eu não fizer, amados, eu sei do que eu estou falando. Se eu não fizer, não vai cair do céu. Se eu não fizer, então vai e faça. Agora faça confiando em Deus. Amém. Não faça confiando no seu próprio braço, porque a Bíblia diz em Jeremias 17,5 que o homem que confia na sua própria força, não é na outra pessoa, como algumas pessoas dizem, mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Essa pessoa se afasta de Deus sem perceber, a Bíblia diz. Ela fica como um arbusto solitário no deserto e não vê nem quando o bem vem. Às vezes você está rodeado de pessoas lhe paparicando e você está sempre chateado, como diz no Nordeste, abusado, mas aqui nem pode dizer porque tem outro sentido. Por quê? Porque esgotou, você nunca esgotou suas forças, eu já. E eu vou dizer, quando a gente esgota as nossas forças, é um sinal de que a gente está sendo rebelde. A gente está indo, insistindo, tentando mostrar que pode. Tá aqui, irmão? Amém. Então, depois que eu lhe ofereci, quando você pensar em Jesus, você não pense em alguém que vai fazer alguma coisa para você. Pense em alguém que já fez. Amém. E que colocou você dentro disso. Quando a enfermidade bater a sua porta, porque vai. Você está profetizando, pastor. Não, isso é o papel do diabo no mundo. Ele vai bater para dizer, vai acontecer, vai não sei o quê. Você tem que dizer, mas eu estou em Cristo. Amém. Ah, mas é tal doença. A Bíblia diz que tudo aquilo que tem nome foi colocado debaixo do nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tudo que se nomeia, seja enfermidade, seja falta, seja o que é que tem nome hoje que está lhe afrontando? Lembre, é menor e você tem autoridade, porque você recebeu como delegação, Isso mesmo. como procuração esse nome. Quando você diz em nome de Jesus, não é só uma frase não, mas ele está se manifestando ali. Amém. Eu creio. É por isso que o diabo não pode ficar, a enfermidade não pode ficar, a falta não pode ficar. Em nome de Jesus! Amém. Isso mesmo. Amém. Você já experimentou dizer isso com fé? É. Vamos orar? Amém. Diga, eu estou assentado Eu estou assentado. com Cristo. Com Cristo. Isso é um lugar de vitória. Amém. Isso mesmo. Ah, isso quer dizer que não vai ter mais problema. Não, isso quer dizer que você vai vencer. Quando vem uma pessoa maior do que você, no tempo da escola, bater em você, você fica com as pernas tremendo, né? Com vontade de correr, chamar sua mãe. Pelo menos comigo era assim. Porque eu sempre tive esse porte, né? Sempre fui alto, assim, forte. Então todo mundo queria bater em mim na escola. Então quando os mais velhos vinham, eu ficava todo me tremendo, fazia de forte, mas por dentro eu estava louco para correr. Por quê? Porque aquilo é maior do que eu, o cara era maior do que eu. Mas quando era um menor, o que era que eu dizia? Vem, besta, para tu ver, cai para dentro para ver se tu não apanha. Quando era um menor. Não aprenda isso, mas aprenda isso.
maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Então todas as outras coisas são menores. Você pode dizer, venha, venha. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Porque se o inimigo vier contra você por um caminho, por 7 caminhos fugirá. Para fugirá por 7 tem que ser aos pedaços. É verdade. Deus abençoe os que ouviram aí, amém? Depois nós vamos botar no canal também, nós vamos orar encerrando. E você sai aleluiado, porque nós estamos em Cristo. Quando o diabo olha para você, ela arrepia os cabelos de medo. Olha quem está ali, o próprio Jesus. Uhul! Pai, em nome de Jesus, nós...